Sim, bom, gente, meu nome é Giovanni Oliveira, sou formado em zootecnia, mestre em ciência animal pela Universidade Federal do Maranhão, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Forragicultura e Pastagem do Maranhão, FOPAMA, e fui convidado para poder dar uma palestra sobre os princípios básicos da fermentação na ensilagem, né? Como a gente bem sabe, a silagem, ela é um material que é utilizado como fonte de volumoso, né? Uma forma de alimentação, principalmente bem difundido para o período da seca, é aquele material excedente do período das chuvas, que a gente colhe para poder ser utilizado no período de escassez de forragem. E a gente vai falar um pouco sobre esses princípios básicos da fermentação, né, na ensilagem. Antes de iniciar, eu gosto de deixar bem claro os termos para não haver uma confusão quando a gente estiver falando, né? Às vezes até eu mesmo confundo os termos na hora que a gente está falando, mas eu vou tentar sempre me ater bem aos termos, porque isso faz a gente compreender melhor toda essa dinâmica desse processo. Então, a ensilagem, ela se trata da colheita, de levar o alimento, o material picado ali no vagão, para o silo, a compactação, a vedação, então tudo isso a gente chama de processo de ensilagem, que é justamente o que a gente vai abordar aqui. O silo, ele não é a ensilagem, ele é o silo. O silo, ele é diferente da silagem, é diferente da ensilagem. O silo é um local que vai estar sendo armazenado esse material. E a silagem é o material após a fermentação, né? Após ter sido já picado, compactado, vedado, passado ali a quantidade de dia suficiente para essa fermentação ocorrer e ocorrer uma boa conservação do material. E esse material, quando após ter sido conservado por meio de fermentação anaeróbia, a gente chama de silagem. Como eu falei, então a silagem ela é desde o momento da colheita, né? A gente passa colocar no vagão, que depois vai estar sendo colocado no silo, posteriormente compactado, né, isso por camadas, e por final vai estar sendo vedado com a lona para tornar esse ambiente anaeróbio. No processo de fermentação, a gente divide ele principalmente em 4 fases, né? Por mais que a gente faça uma boa compactação e uma boa vedação, sempre vai haver um resquício de oxigênio dentro do silo. Esse oxigênio, ele vai estar ali sendo composto, né, vai fazer parte dessa fase aeróbia, que vai estar sendo consumido pelos micro-organismos presentes ali no micro-organismo presente dentro do silo, no material, no volumoso, está sendo silado, e esse oxigênio vai estar sendo consumido pelos micro-organismos e pela forragem em si, que ainda está viva, vamos dizer assim, né, vai estar consumindo esse oxigênio. Quanto menos oxigênio, melhor, porque vai tornar esse ambiente anaeróbio mais rápido e, assim, possibilitar uma menor competição entre esses micro-organismos para tornar esse ambiente anaeróbio, né? E, além de haver menos perdas de carboidratos e entre outros, a reação de Maillard, que pode acontecer pelo excesso de aquecimento desse silo, né? Os micro-organismos vão consumir esse oxigênio, liberando calor, liberando dióxido de carbono, e pode ocorrer essa reação de Maillard, que é a complexação da proteína com a fibra. Então, o ideal é quanto menos oxigênio, melhor. Então, essa fase aeróbia, normalmente, ela dura cerca de, no máximo, 3 dias, e aí ela reduz essa quantidade de oxigênio dentro do silo e começa a haver uma prevalência de micro-organismos anaeróbios, que normalmente vão ser produtores de ácidos, né? E com o aumento com a redução do oxigênio, né, nesse ambiente, com o aumento da acidificação nesse ambiente, começa a prevalecer as bactérias ácido-láticas, que vão ali ter uma maior prevalência nesse ambiente, né, por ser justamente mais adaptadas tanto ao ambiente anaeróbico, que serem mais competitivas pela utilização de matéria seca para formar os ácidos, né, o ácido lático, no caso, e resistir mais a quedas de pH mais intensas, no caso aqui para 3,8 a 4,2. Vai haver essa prevalência das BAUs, redução do pH, e posteriormente as próprias BAUs também vão reduzir, né, no ambiente do silo, da silagem. Entretanto, não vai haver uma volta do crescimento desses outros tipos de micro-organismos que vão deteriorar a silagem, justamente por causa da redução do pH, que já se manteve entre 3,8 a 4,2. Posteriormente, tem a fase de descarte, de descarga, na verdade, que a gente chama,
que é quando a gente retira o material para poder ser fornecido para os animais. Quando a gente pensa, então, na silagem, a gente vê que muitos fatores podem influenciar todo esse processo fermentativo, né? A gente observa o quê? Que o principal, como eu coloquei de destacado em azul, a gente tem que visar um equilíbrio entre as bactérias astroláticas e bactérias enterofermentativas. E para isso, quando eu penso nisso, eu tenho que me importar com o quê? Principalmente com o tipo de forragem e com a maturidade dessa forragem, né? Dependendo do alimento, da forragem que eu vou estar utilizando, do tempo que eu vou estar colhendo, vai influenciar na capacidade de tampão, vai influenciar no carboidrato solúvel, vai influenciar na matéria seca. O tempo de maturidade em si, ela vai influenciar no equilíbrio desse micro-organismo, né? Porque, por exemplo, um capim pânico, quando ele é colhido com 30 dias, muitas vezes ele não foi suficiente para ter um bom equilíbrio de bactérias astroláticas, né? Então, melhor deixar ele um pouco mais no campo, crescendo, se desenvolvendo, tanto para ter uma maior quantidade de forragem para ser ensilada, como para possibilitar um maior acúmulo, maior crescimento, maior quantidade de micro-organismos nas folhas da planta, né, no cormo, no material em si. O teor de carboidrato vai influenciar justamente nesse consumo, né, que vai ser necessário para poder reduzir o pH. O oxigênio também presente vai influenciar, e esse oxigênio ele é influenciado pela compactação do material, né, também pela vedação, né, o processo de vedar com plástico, mas também pela compactação. E essa compactação é influenciada pelo teor de matéria seca, pelo tamanho de partícula. O equilíbrio entre essas bactérias vão fornecer um equilíbrio também entre o lactato e os outros ácidos orgânicos, e a capacidade de tampão, justamente interagindo com esse equilíbrio de ácidos, vai permitir um bom teor de pH e, por final, a silagem. Então, a gente pode observar que o processo fermentativo, os fatores que envolvem para mim chegar no bom pH são vários, né, bem complexos. E a gente tem que se atentar durante todo esse processo de ensilagem para possibilitar ter uma boa forragem, um bom material que vai estar sendo ali utilizado, no tempo certo que vai ser colhido, para fornecer todas essas condições. Então, para começar, a gente vai abordar cada um dessas caixas, né, para poder entender melhor como que a gente pode agir, o que a gente tem que se atentar. Então, o tipo de forragem, a maturidade, que vai influenciar na capacidade de tampão, que é justamente a força, mas assim, que a resistência em redução do pH, né, vai influenciar nisso, teor de carboidratos solúveis e matéria seca. Os volumos que a gente pode utilizar para ensilar são vários, né, tem vários na literatura, mas eu peguei aqui os exemplos mais comuns, mais utilizados. Em vermelho estão, no caso, o que está em menor quantidade, o teor que está abaixo, e em verde está o que está em alto teor. Então, a gente observa que apenas o milho e o sorgo está, o caso matéria seca, carboidratos solúveis e capacidade de tampão, estão em preto, né, ou seja, são suficientes. O milho e o sorgo, apenas colher, picar, compactar, ensilar já é suficiente, não preciso colocar aditivo, não preciso fazer muita coisa para eles poderem ter uma boa fermentação. Eu coloquei destacado aqui no sorgo os carboidratos solúveis, porque a depender do sorgo, da variedade, às vezes há uma maior concentração de carboidratos solúveis, isso tem que ser observado. Mas, de forma geral, o sorgo, ele também tem boas condições, quando colhido no momento certo, ele vai proporcionar, assim, um bom teor de matéria seca, carboidratos solúveis e capacidade de tampão, para poder ser feita, assim, poder, né, possibilitar uma boa conservação da forragem. Agora, quando a gente entra na questão do milheto, dos capins, tanto capineira como os capins de menor porte, cana-de-açúcar, palma forrageira, ou leguminosas mesmo, a gente vê que há deficiências, né, ou excesso de algum desses teores. No caso, por exemplo, o capim tem baixo teor de matéria seca e baixo teor de carboidratos solúveis. O milheto, ele já tem alto teor de matéria seca, baixo teor de matéria seca e alto teor de carboidratos solúveis, né? Então, o que a gente pode fazer nesses casos? A gente tem duas formas de poder utilizar esse material para ensilagem. Utilizando, no caso, aditivos para poder favorecer, assim, uma boa fermentação, ou trabalhar com a silagem de ração total. Qual que é a diferença delas duas? Quando eu utilizo silagem com aditivo, quando eu utilizo o tipo de aditivo, eu estou pensando principalmente no processo fermentativo. O meu foco não é tanto a parte nutricional, não é de equilibrar a dieta em si, o material que está sendo ensilado, mas de proporcionar condições para que venha haver uma boa fermentação.
Então, esses aditivos podem ser que venham reduzir o teor de umidade e assim aumentar o teor de matéria seca. Podem ser aditivos químicos ou microbiológicos também, que pode ser, que vão ali atuar na questão dos carboidratos, fornecer assim, ou onde há uma falta, vai fornecer carboidratos para poder aumentar esse teor de carboidratos, ou equilibrar, reduzir tanto essa disponibilidade desses carboidratos, como, por exemplo, na cana-de-açúcar. Já quando eu penso na silagização total, ela está mais voltada para a parte nutricional, né? Ela vai tanto atender a parte fermentativa como a parte nutricional, ou seja, quando eu faço uma silagização total, eu vou garantir uma boa fermentação, como também já um bom equilíbrio dos nutrientes, né, de proteína bruta, FDN, energia, tudo que já como fosse realmente uma ração bem balanceada já. E ambas vão ser utilizadas, né, para poder contornar todos esses problemas aqui que a gente pode ter no momento de ensilar, mas com essas técnicas aqui a gente consegue reverter esse problema. O teor de matéria seca, ele varia de 28% a 40%, né, de forma geral, é o que a gente preconiza para poder ter uma boa fermentação. O alto teor de matéria seca vai fazer com que venha haver uma dificuldade nessa compactação e também na eliminação do oxigênio, e abaixo de 28%, o alto teor de umidade, no caso, vai fazer com que venha favorecer o crescimento de bactérias Clostridium e Enterobacterias, são justamente micro-organismos que vão consumir a matéria seca e vão produzir produtos que não são ácidos, não vão favorecer a acidificação. A gente vai estar abordando isso um pouco mais na frente. E também o alto teor de umidade vai proporcionar a perda de nutrientes por efluentes no momento da compactação. E com relação aos carboidratos solúveis, de forma geral, a gente tem como uma faixa de ideal entre 6% a 12%. O alto teor de carboidratos solúveis, ele vai fazer com que venha uma predisposição de ocorrência de fermentação indesejada, ou seja, a produção de etanol, que a gente vê muito em cana quando não é colocado aditivo, né? O alto teor de açúcares da cana proporciona isso. E quando há um baixo teor de carboidratos, ele vai limitar a produção de ácidos orgânicos e a queda do pH, justamente por não ter esse material para ser utilizado pelos micro-organismos, pelas BAUs. E com relação à capacidade de tampão, é um pouco mais complexo quando a gente trata ela, né? Não tem bem assim uma faixa específica, ela tem uma relação com carboidratos solúveis, e a capacidade de tampão ela é influenciada pelo teor de proteína, pelos íons inorgânicos, né, cálcio, potássio, magnésio, sódio, o tipo de ácidos orgânicos, combinação de sais, produção de amônio, teor de matéria seca, teor de carboidratos solúveis, então ele é um pouco mais complexo. Quando a gente fala na questão da compactação, a gente vai abordar um pouco agora aqui o teor de matéria seca e o tamanho de partícula. Quando a gente fala em compactação de espaço, né, metros cúbicos no caso, e essa massa específica é a razão entre a massa de silagem e o volume por ela ocupada, ou seja, a quantidade de material que vai caber em um determinado espaço. E é determinada pela eficiência de compactação, né? Quanto melhor fizer a compactação, melhor também vai caber, maior massa específica vai caber naquele local. Para que venha haver uma boa compactação, uma boa quantidade de massa específica, recomenda-se que o tamanho de partícula venha a ser de 2 a 3 centímetros, né? No caso, a picagem desse material. E o teor de matéria seca entre 28% a 40%, né? Como foi falado, quando o teor de matéria seca é muito alto, dificulta a compactação, porque vai haver uma resistência nessa compactação pelo alto teor de matéria seca. E quando há um baixo teor de matéria seca, vai fazer com que venha a haver rompimento das células e assim extravasa o conteúdo celular e há uma maior perda por efluentes, perda dos nutrientes que estão ali contidos no conteúdo celular. Então, é importante ter essa atenção aqui na questão do teor de matéria seca. E, no caso,
Recomenda-se para silagem de milho, de sorgo, de milheto, a massa específica entre 600 a 800 quilos de matéria natural, matéria verde por metro cúbico. E para capins, essa massa específica tem que ser menor, em torno de 550, justamente porque é um material que tem um maior teor de umidade, né? E mesmo que a gente colocando aditivo, é bom a gente respeitar essa recomendação. A gente pode observar que esse trabalho de Loures e colaboradores em 2003, foi realizado em 2003, a silagem de capim-elefante, né? Foi testado essas 5 pressões, né, de compactação, e a gente observa que até 530, a quantidade de efluentes produzido foi cerca de 2.000 ml, né, cerca de 2 litros, no caso, no experimento. Já quando passou de 530, houve um aumento, né, mais acentuado nessa produção de efluentes, ou seja, quando a gente fala em efluente, a gente fala em perda de nutrientes, como a gente pode observar aqui. A quantidade de proteína, por exemplo, quando chegou próximo ali de entre 500 e 600, foi onde houve o pico, né, o maior, onde foi possível ter uma maior quantidade de proteína bruta por material ensilado, mas posteriormente a isso, houve aumento na produção de efluentes, né, ou seja, perda de proteína bruta e aumento de FDN. Por quê? Porque no momento que aumentou a compactação, rompeu a célula, conteúdo celular foi quando rompeu a célula, perdeu-se o conteúdo celular, e no caso também proteína bruta, que está contida em maior quantidade no conteúdo celular, e proporcionalmente conteúdo celular e parede celular, aumentou também o teor de fibra, certo? Nesse outro trabalho de Pacheco e colaboradores de 2014, a gente já pode observar que com a adição do feno de glicídio, justamente para aumentar o teor de matéria seca, que estava entre 14,9, houve um aumento, né, a proporção de feno de glicídio de 0,5, 10, 15, 20, 10, 5, 10, desculpa, 0,5, 10, 20 e 40%. Houve um aumento no teor de matéria seca, né, que o ideal aqui foi entre 29% de matéria seca. A gente pode observar que a massa específica foi 611, né, ou seja, mesmo com o aumento do teor de matéria seca, não fugiu tanto daquele que foi recomendado no slide anterior que a gente falou, que foi de 550, né, então, a gente não compacta a silagem de capim-elefante, por exemplo, como a gente vai compactar uma silagem de milho, uma silagem de sorgo, né, que a gente pode colocar uma pressão de 700 a 800, né, com a silagem de capim, a gente vai conseguir ali uma quantidade de quilo por metro cúbico menor, né, entre 600, 550, 500, né, a gente consegue botar muito, por exemplo, quando é com zero, mas como a gente falou no slide passado, vai haver perda de nutrientes, né, isso não é viável, vai haver aumento de efluentes, né, a gente pode observar aqui no N amoniacal, a quantidade de N amoniacal quando o material foi ensilado, o capim-elefante aqui foi ensilado sem o aditivo, né, e quando houve o aditivo, no caso 20%. Então, a importância de fazer aumentar esse teor de matéria seca para poder para poder ser compactado bem esse material, não haver perda de nutrientes, não é só compactar, mas ter essa atenção também com os nutrientes que vão estar ali nesse material. Mais esse gráfico aqui interessante no trabalho de Pacheco e colaboradores em 2014, né, que mostra que a produção de efluentes, quando aumentou o teor de matéria seca, reduziu, né, no caso também a produção de efluentes e também a produção de gases, né, que são perdas, grande quantidade das perdas que ocorrem no processo fermentativo em si, são esses dois, né, produção de efluentes e de gases. Posteriormente, no momento da abertura da silagem, vai ter também a perda da forragem pelo aquele contato com o oxigênio, né, a faixa ali que vai estar mais exposta. Mas no momento da fermentação, esses dois pontos, né, a produção de efluentes e de gás tem que ter bastante atenção. Quando a gente fala agora, nesse terceiro item aqui, sobre o equilíbrio das bactérias ácido-láticas e bactérias enterofermentativas, né, o equilíbrio desses ácidos para poder chegar num bom pH, né, a gente vai estar falando agora um pouco mais. O crescimento microbiano, ele vai estar envolvido vários micro-organismos, né, inúmeros mesmo, que hoje em dia ainda na pesquisa tem sido descoberta cada dia um novo micro-organismo que compõe uma silagem,
e tem sido estudado muito isso na microbiologia de silagens, para ver se há uma interferência, uma relação entre alguns micro-organismos e as BAUs, e assim ter algum avanço, né, com relação a acidificar a fermentação das silagens, né, os processos, as indicações. Mas, de forma geral, a gente pode destacar principalmente esses 6 micro-organismos na fermentação de silagem, que estão em maior proporção, que são as bactérias ácido-láticas homofermentativas, as heterofermentativas, as heterobactérias, clostrídeos, fungos filamentosos e leveduras, né? As que vão proporcionar a queda do pH e a melhor fermentação são as BAUs. Essas outras 4, elas vão ser micro-organismos que vão estar ali competindo, na verdade, contra as BAUs, né? Vão estar fornecendo, não vão estar acidificando o meio e devem ser evitadas. No caso, qual a diferença, então, das BAUs homofermentativas e das heterofermentativas? A diferença é na utilização, no potencial que ela tem na utilização da glicose. Quando a gente observa a homofermentativa, ela consegue, com 1 mol de glicose, produzir 2 mol de ácido lático, ou seja, ela consegue tornar um ambiente ácido com maior potencial, né? Ela tem esse potencial maior. Já as BAUs heterofermentativas, com 1 mol de glicose, elas vão produzir apenas 1 mol de ácido lático, e também 1 mol de dióxido de carbono, ou 1 mol de etanol, ou 1 mol de acetato. Elas duas são bastante importantes nessa fermentação, principalmente essa daqui, as homofermentativas. Com relação a esse consumo de matéria seca, a gente pode observar que as leveduras e os clostrídeos, né, eles vão utilizar tanto a glicose, o clostrídeo, no caso também, ele consome o próprio ácido lático que foi produzido pelas BAUs, vão estar gerando como produto final etanol, dióxido de carbono, e as bactérias clostrídeos, ácido butírico e dióxido de carbono, e a recuperação de matéria seca a gente pode observar aqui que é 51% e 49%, ou seja, eles consomem bastante matéria seca para poder produzir esses produtos finais, né? Por isso que elas devem ser evitadas na fermentação, tanto para não haver essa competição, essa utilização dos ácidos, como também a própria perda de nutrientes, né? Para vir orgânico, quantidade de óxido orgânico que foi produzido, ou seja, o pH de silagem, antigamente, ele servia como bom indicador para saber se a silagem tinha passado por um bom processo fermentativo. Entretanto, hoje em dia, a gente sabe que, a depender do teor de matéria seca e da quantidade de ácidos orgânicos, pode, sim, haver um teor, uma boa fermentação da silagem, sem necessariamente ter um pH entre 3,8 e 4,2. Por exemplo, se tem um teor de matéria seca baixo, vamos supor, 22%, mas eu tenho um alto teor de carboidratos solúveis, muitas vezes isso é suficiente para mim poder chegar num bom teor um bom pH, né, 3,8 e 4,2. Então, não necessariamente eu dizer que uma silagem tem um teor de matéria seca baixo, vai me fornecer essa relação com carboidratos. Assim como também eu tenho que observar essa produção de ácidos orgânicos, ou seja, às vezes eu vou apresentar alguns trabalhos para vocês vão ver que nos tratamentos experimentais, todos obtiveram o pH ideal para a fermentação. Mas, entretanto, a quantidade de ácidos orgânicos que foi produzido foi diferente entre os tratamentos que eu vou mostrar no trabalho. Ou seja, o que isso vai mostrar para a gente? Que a produção de ácido, o consumo de matéria seca para produzir esse ácido, em determinado tratamento foi menor e em outros foi maior. Por exemplo, nesse trabalho de Macedo, 2018, a gente pode observar uma silagem de ração total, no qual a forragem principal utilizada foi a palma forrageira, e foi aqui, no caso, feitos os tratamentos, aumentando o nível de farelo, aumentando o nível de capim búfalo, né, 15%, 25%, 30% e 35%, e reduzindo a quantidade de farelo de trigo, né, ou seja, a viabilidade na substituição do farelo de trigo pelo capim búfalo.
gente pode observar aqui que o teor de matéria seca reduziu, mas ainda dentro daquela faixa ideal que a gente tinha falado antes. Teor de proteína bruta também reduziu, mas também ainda continua sendo bom teor de proteína bruta, né? Carboidratos solúveis se manteve igual, FDN aumentou um pouco, mas também ainda está numa quantidade aceitável. Quando a gente chega já nos resultados, a gente pode observar o quê? Que houve os cinco tipos de silagem, elas possibilitou, né, tanto quando foi utilizado 100% de farelo de trigo, como foi 100%, os 100% aqui os 35%, desculpa, gente. Quando foi utilizado aqui, no caso, com 13%, né, de farelo de trigo e aqui com 35% de capim-bufo. A gente observa que a quantidade de bactérias ácido-láticas, elas aumentaram, né, se manteram próximas entre elas. As bactérias enterofermentativas reduziram, que isso é bom no caso para fermentação, e o teor de pH desses 5 tratamentos foram em torno, né, a partir do sétimo dia, em torno de 3,8 a 4,2, né, bem próximos entre elas, mesmo utilizando os ingredientes diferentes. Se eu olhasse apenas esse resultado, eu poderia dizer que não tem diferença nenhuma utilizar 0% de capim-búfalo a 35% de capim-búfalo, substituindo o farelo de trigo. Mas quando eu observo a quantidade de ácidos produzidos, eu vou observar que elas tiveram, vamos dizer assim, fazer uma força, né, entre aspas, assim, fazer uma força diferente para todas elas chegar nessa faixa ideal de pH. A que tinha 0% de capim-búfalo teve que produzir mais ácidos orgânicos do que a que tinha 35% de capim-búfalo, né? Então, ou seja, produziu mais ácido lático, mais ácido acético, mais ácido propiônico, mais ácido butírico, ou seja, não foi fácil para essa daqui, por exemplo, reduzir para aquele teor de pH. Ela teve que produzir mais ácidos orgânicos, né? E essa aqui já teve que produzir menos, né? Então, a gente observa que a competição, a proporção, né? A gente observa que não houve, no caso, entre elas, essa diferença no N amoniacal e também na recuperação de matéria seca, né? Houve aqui uma redução, mas aceitável. Então, a gente pode observar que, se eu olhasse simplesmente o teor de pH, isso aqui não daria um dado suficiente para me poder concluir se a fermentação foi boa ou não. Já com os ácidos orgânicos, ela complementa aquela informação do pH, certo? Gente, o assunto ele é complexo, né? Como a gente pode observar, vários fatores interagem entre si. Eu quis dar só uma explanada rápida, assim, e aprofundar algumas coisas para maior compreensão. Então, como considerações finais, pode dizer que o processo de ensilagem ele é influenciado por vários fatores e suas interações, elas tornam complexa a sua avaliação, né? Então, a silagem, ela, a cada dia tem mostrado que ela é complexa a sua avaliação, é necessário conhecimento e não analisar fatores isolados, mas relacionar entre si. E a cada dia a pesquisa tem buscado compreender interações entre esses fatores, conhecer melhor a comunidade microbiológica existente, a fim de beneficiar a produção de silagem, evitando o risco de perda por má fermentação, né? E quero agradecer desde já pelo convite, né? E aqui está meu e-mail para qualquer pergunta que surgir, alguma dúvida.